E que tal falarmos sobre o preço da liberdade? Imaginem um mundo onde escolher o que ler, o que dizer e o que escrever não é um direito. Esta realidade não é assim tão distante como nós podemos pensar. Aconteceu no nosso próprio país apenas há 50 anos. E para que nunca nos esqueçamos desta luta, que é uma luta de todos nós, vamos ter hoje vários momentos que nos vão lembrar da liberdade conquistada e do preço que se continua a pagar por ela todos os dias. Uma pessoa, se fosse casada, mesmo que levasse porrada, tinha que aguentar e que não se podíamos divorciar. Não havia divórcios. Ninguém vivia confiantes uns com os outros. Porque eu podia estar aqui com um amigo ou com um familiar e depois ia acusar a pida. Nós não sabíamos notícias, não sabíamos nada, éramos umas cegas que andávamos por aqui. E pagámos também aí não sei explicar bem, qualquer coisa de ver televisão. Os ativistas espalhavam papéis para as pessoas lerem e então o que é que as pessoas como eu e outros como eu tinham medo de apanhar os papéis, com medo de serem vistos. Não podíamos fazer uma festa, não podíamos fazer um adjunto à noite porque vinha a guarda, podíamos autuar. Chamo-me Salvador. Apresento-vos o meu dono. 81 anos, editor, livreiro, fundador da histórica Livraria Olmeiro. Esta livraria nasceu em 1969 e, mais do que uma livraria alfarrabista, era a sala de leitura do bairro, em Benfica, Lisboa. Atualmente, tem as suas portas encancaradas na Avenida do Uruguai e, tal como o meu dono, também a Olmeira tem muitas histórias para contar, muita gente que a visitou, muitos avanços e recuos. Por exemplo, foi na Olmeira que Zeca Afonso passou a madrugada do 25 de Abril. Mas voltemos novamente para o meu dono. José nasceu em 1942, numa aldeia perto de Orães chamada Alboritel, e na sua casa humilde havia livros, mas apenas 2. E foi talvez na escassez que nasceu o desejo de sonhar. Sou o Salvador, um gato, o gato do meu dono. José, seja muito bem-vindo ao Colégio de São Miguel. É um gosto enorme termos aqui connosco e começaremos a conversa por falar de como um verso de Eugênio de Andrade, o difícil comércio das palavras, foi tão importante para si. As palavras pagam-se? Ora bem, deixem-me dizer antes de mais que é um prazer estar aqui. Quero agradecer à professora Paula o convite, ao Dr. Manuel, o diretor do colégio, esta oportunidade e grato por estarem aqui também todos e estou naturalmente à disposição. Falava do difícil comércio das palavras. Bom, o difícil comércio das palavras é um verso de um poema que Eugênio de Andrade me enviou num postalinho que eu guardo religiosamente e de onde extraí o título de um dos meus primeiros livros. Será que as palavras pagam? As palavras, não sei, as palavras, o Eugênio também diz, podem ser facas, punhais, podem ser o contrário de tudo isso. Um mundo sem palavras não existe, como um mundo sem livros seria certamente um mundo muito mais pobre, definitivamente, onde seria difícil viver. Bom, nasci em Alboritel, como disseram, e eu gostava de dizer alguma coisa sobre isso. Nasci numa casa sem livros, numa família bastante pobre. Recordo-me de ir para a escola descalço. Depois, mais tarde, creio que as coisas melhoraram um pouco, mas na minha casa não havia eletricidade, por exemplo. Recordo-me de estudar à luz do candeeiro. Tive uma professora primária extraordinária que me ensinou a ler. Foi uma das grandes coisas que lhe devo. E também as bibliotecas da Fundação Gulbenkian paravam em frente à minha escola e me permitiram, para além dos livros que havia na biblioteca, conhecer
os próprios funcionários que trabalhavam com a Gulbenkian eram poetas, a quem muito devo, todos eles, o António José Forte, o Carlos Loures, todos eles eram bons poetas e grandes poetas, e até, imagino-se, o Herberto Helder, um dos nossos grandes poetas contemporâneos. Depois disso, através dos livros, eu penso que mudei bastante a minha vida, ou a minha vida se salvou, ou talvez até se tenha perdido, não sei. Fundei editoras, livrarias, andei por Lisboa, primeiro na Amadora, onde nasceu o Obelisco. Depois fiz o departamento editorial do Itaú, ao mesmo tempo em que já trabalhava numa profissão horrível chamada propaganda médica, mas onde tive o prazer de conhecer uma das pessoas, um dos grandes músicos portugueses, também o Carlos Paredes, e como ele também andava na propaganda médica, juntávamos a forma de podermos ir conversando e tornando aquele dia horrível num dia bastante bom. Ao viver numa casa com dificuldades, como você referiu, quais é que você acha que foram os escadotes que você subiu até chegar a este gosto pela literatura, não tendo acesso a muitos livros? Eu penso que foram, em primeiro lugar, a escola. Eu era um aluno razoável. Aliás, ganhei a minha primeira mala com um prémio na terceira classe de melhor aluno, porque antes ia com os livros para a escola debaixo do braço, também não era mau, no inverno era assim um bocado chato, porque os livros não sabem nadar. E portanto, eu penso que a minha vida fundamentalmente foi através dos livros. Os livros foram sempre a base daquilo por onde eu quis seguir, quis fazer, ainda andei também assim, eu cheguei a Lisboa bem com 20 anos, também tinha a mania que sabia escrever e colaborei no Diálogo de Lisboa Juvenil, na revista O Tempo e o Modo, em algumas revistas ligadas à Ação Católica, a revista da JEC, que fui um dos fundadores, o Clube 21. Depois também havia a JAC, também tinha uma revista que se chamava Aleluia, também colaborei lá. Revistas da JUC. Enfim, andei por esse mundo, também dos católicos progressistas. Assinei em 65 o Manifesto contra a Guerra Colonial, em maio de 1965, e depois em 72, já agora, na sequência disso, o Manifesto pela Liberdade de Expressão. Sim, realmente a Livraria Olmeiro é 6 anos mais velha que o 25 de abril de 1974 e o seu nome vem das árvores que ladeiam muitos passeios. Que papel tem o Olmeiro hoje? Bom, o Olmeiro foi um projeto da minha vida, não apenas da minha vida, da minha mulher também, que já falecida há 4 anos, vai fazer 4 anos, e que foi praticamente talvez a pessoa mais importante da livraria. Eu era um tipo que vivia um pouco mais atrás, recolhido, noutras vidas, a pensar noutras coisas, mas ela foi sempre, digamos, a alma da livraria. Portanto, os livros tiveram esse papel absolutamente fundamental. A Olmeiro, enfim, a Olmeiro é uma livraria que eu diria que desde o princípio é uma livraria de bairro, mas que, saindo do bairro, se tornou numa das mais importantes livrarias de Lisboa, sem dúvida nenhuma. É o símbolo da sua vida. E até, enfim, um inquérito feito por um jornal que já não me recordo qualquer, nos anos 80, perguntaram às pessoas o nome, para dizerem o nome de 10 livrarias que se recordassem. O inquérito era feito entre pessoas a partir de 35 até 65, 70 anos. E o Olmeiro aparece em terceiro lugar nesse inquérito, que significa que não corresponde à realidade. Mas sem dúvida é um marco. Mas não de todo. Eu tenho noção da realidade e gosto de lidar com as coisas. O Olmeiro
não era tão importante como as pessoas pensavam. Acontece que estávamos um bocado... Éramos uma livraria conhecida também porque a livraria é talvez a livraria onde tenham sido apreendidos mais livros em Lisboa. Nós éramos, a PIDE contribuiu aliás muito para que nós fôssemos uma livraria muito conhecida. Um paradoxo aí. Fez publicidade. Fez a publicidade negativa também funciona, como sabem. E o poeta Alberto Pimenta, que eu editei e de quem sou amigo, e enfim, embora esteja numa fase da sua vida de saúde complicada, escrevia-me na altura a propósito de um livro que editámos e que se tinha vendido muito pouco, dizia assim: Zé Ribeiro, não se preocupe, talvez comecem a falar de nós, mesmo que eventualmente digam bem. Então, e durante o 25 de Abril de 74, onde é que estava e qual foi a sua reação ao saber que tinha começado uma revolução? Bom, o Zeca Afonso costumava, como a PIDE levava de casa, onde morava em Setúbal, normalmente nas vésperas do 1º de Maio, nos últimos anos, portanto, quer no 25 de Abril de 74, quer no anterior, tinha-se refugiado à minha casa, onde ficou para aí uma semana, e, portanto, estávamos juntos, estivemos juntos, e depois ainda andámos lá pela Revolução, na manhã de 25 de Abril, juntos. Os dias de hoje em dia são claramente diferentes dos de há 50 anos atrás. O José foi um militante pela liberdade de expressão. Quais foram os preços que pagou por essa liberdade? Eu acho que não fiz grande coisa, aliás, só fiz a minha obrigação. Não creio que tenha sido... houve gente que pagou um preço bem mais alto que eu por isso. Pela falta de liberdade. Enfim, eu era um editor, um livreiro, um tipo que tinha preocupações, naturalmente, preocupações sociais, que lutava contra as injustiças, a começar lá por casa, porque a minha mãe era bastante, como é que eu ia dizer? Era uma senhora religiosa, naturalmente, mas mais do que religiosa era fanática. Vou-vos dar um exemplo curioso. Nós tínhamos uma lareira, como todas as casas da aldeia, e ela punha-se a rezar o terço connosco à noite, e quando nós adormecíamos tinha uma coisa com água e atirava para que nós pudéssemos despertar. Depois discutíamos também política, porque apesar de tudo ela era ela tinha aquela coisa de Angola é nossa, e eu disse-lhe que lhe vendia a minha parte. Portanto, tínhamos, enfim, algum conflito. Mas a minha mãe era uma mulher analfabeta, mas eu penso que era uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci. Vou-vos só contar uma história engraçada. Aliás, a única coisa que sei é contar histórias. Um dia, nós tínhamos uma casa com um quintal, naturalmente. Depois o quintal estava separado de um outro quintal, onde morava um vizinho meu, que era o tio Armando, o pai de um grande amigo meu, que eu tenho histórias maravilhosas. E um dia o tio Armando grita do outro quintal para o quintal da minha casa: "Oh Maria, está aqui a fotografia do teu filho Zé no jornal." E a minha mãe do outro lado: "O quê? Foi preso?" Portanto, realidades completamente diferentes. Mas sendo que hoje em dia os jovens acabam por não ter tanta noção do preço que é não viver em liberdade. Eu acho que a liberdade é como o ar que se respira. É como o oxigênio. É impossível pensar hoje num país sem liberdade. Eu creio que tiveram muita sorte em ter já nascido depois do 25 de Abril. Enfim, foram momentos muito complicados.
embora tenha sido interrogado pela PIDE várias vezes, não me posso queixar de ter sido maltratado ou de ter sido... Enfim, ficar um dia inteiro também não é agradável naquele sítio. Recusar-me a almoçar e a jantar porque não queria, porque não estava lá muito... Embora eu, como disse, fui sempre um tipo com alguma sorte, com muita sorte. Sim. A primeira sorte é ter conhecido na minha vida tanta gente interessante e importante que me marcou. Mas até com a PIDE tive sorte, porque como eu fui do Tempo e o Modo, da revista do Tempo e o Modo, de que era diretor e fundador um grande amigo, o António Alçada Batista, que é onde encontrar por aí em alguns livros que ele também deixou. O António tinha uma coisa, era amigo do professor Marcelo Caetano e, aliás, tinha escrito um livro, Conversas com Marcelo Caetano. E então, como éramos amigos e eu tinha o telefone dele e a minha mulher tinha também o telefone dele, quando a PIDE me levava, telefonava para lá. E então eu tinha essa coisa de a própria PIDE dizer assim, mas que gajo, coisa é esta, a PIDE telefonar para cá por causa de um gajo, a PIDE, o Marcelo Caetano telefonar para cá, o Primeiro-Ministro, por causa de um gajo que está aqui. Portanto, já podem ver que fui sempre um tipo com muita sorte. Realmente os tempos mudaram e eu queria lhe perguntar, não sabemos se o que vamos perguntar corresponde exatamente ao que sentimos, mas de hoje em dia, mais do que nunca, vemos que há uma contestação aos ideais de Abril. Líamos, por exemplo, afixado numa localidade 25 de Abril, 50 anos de ladrões. Que comentário tem a fazer? Bom, vamos lá ver. Nunca se agrada a toda a gente. E nunca se está 100% perfeito. O 25 de Abril, naturalmente, pôs fim a alguns privilégios. Até há quem diga que há quem seja contra o 25 de Abril, ainda hoje. Nada disso me surpreende, é também o preço da liberdade. A única diferença é que aqueles que são contra o 25 de Abril podem hoje falar contra o 25 de Abril. Pois. Coisa que não aconteceria se não tivesse havido 25 de Abril. Acha que tem alguma coisa a ver com a educação dos jovens ou com a desinformação? Eu penso que nós vivemos num mundo, o Vasco Polivalente, com quem colaborei também no Tempo e Modo, infelizmente também já desaparecido, dizia que vivemos num mundo perigoso. Eu penso que, apesar de tudo, há perigos, naturalmente que há perigos. O maior perigo talvez seja a desinformação, a mentira transformada em verdade. E penso que nos cabe a nós, cabe aos jovens, cabe a toda a gente, fazer aquilo que o professor Agostinho da Silva me dizia muitas vezes. Aliás, eu fui editor com muito gosto do professor Agostinho da Silva. Foi uma das pessoas que me marcou, porque nós tínhamos também conversas mais ou menos semanais em casa dele. E ele dizia uma coisa muito importante, que a propósito de um livro que eu recomendaria, não por ser editado pelo Meiro, eu recomendaria, e até porque é difícil encontrar, porque ele está praticamente esgotado, mas é capaz de haver em bibliotecas, o 7 Cartas a um Jovem Filósofo, que é um livro que ele dedica aos jovens, e eu tenho a certeza que é o livro mais autobiográfico dele. Acho que aquele José Querchi Navarro que aparece no livro é ele. Mas ele diz uma coisa muito interessante, que aliás eu também disse a um dos PIDES que me interrogava mais ou menos o mesmo. Os livros não salvam o mundo, não fazem revoluções, mas podem contribuir para que o nosso espírito crítico se desenvolva, para que nós acabemos a pensar pela nossa própria cabeça. E que eu acho que isso é o mais importante. Podem ler o livro e podem não ler, até têm a liberdade de não ler. Mas, lido o livro, o que eu acho importante é que
pensem sobre o que lá vem e depois decidam por vós. Estejam de acordo ou estejam em desacordo. Eu sou daqueles que digo que todos os livros podem e devem ser publicados. Que não deve haver censura aos livros, mesmo que os livros sejam o oposto daquilo que eu penso. Mas que eles, os autores, têm o direito de os publicar e só o leitor os pode e deve julgar. E normalmente eu acho que quem está um bocadinho contra esta ideia do 25 de Abril, pelo menos a ideia que eu tenho, é que também nunca viveu antes e não sabe realmente o que é que isso realmente acarreta, porque é muito mais do que não poder ter os próprios direitos. É um bocado não poder pensar como pensaria normalmente. Eu acho que é um bocadinho também a questão de não conseguem fazer o balanço. Ok, claro que, como tudo, há coisas boas e coisas más, mas se nós, se calhar, formos aqui medir, a balança da parte negativa pesa aqui um bocadinho mais e... Vamos ver, Paula, eu acho que o mundo que havia antes de 25 de Abril, o país que nós tínhamos, era necessariamente um país com mais de metade de analfabetos, com um grau altíssimo de pobreza, com uma guerra colonial. É preciso não esquecer que os jovens, enfim, tinham, naquela idade dos 20 anos, em cima da cabeça a hipótese de irem para a guerra. E quem vai para a guerra ou mata ou morre. Pode acontecer que nem uma coisa nem outra, com muita sorte. Nós tivemos milhares de mortes na guerra. Milhares de jovens mortos na guerra. E não estou a falar dos que morreram do lado contrário, porque aí serão muitos mais milhares de jovens. Portanto, a guerra nós nunca podemos dizer, basta ver as imagens na televisão que vocês veem do horror em Israel, em Gaza, na Ucrânia e, enfim, em tantas partes do mundo onde, infelizmente, este mundo continua um bocado desordenado. Basta verem aquelas imagens, basta ver, há dias impressionava-me um jovem com 10 ou 11 anos na Palestina a queixar-se de ter sido torturado, de ter andado um tiro, etc. E aquele jovem com 11 anos impressionou-me porque dizia que preferia ter morrido. Portanto, este não é um mundo onde tudo esteja bem, é um mundo onde naturalmente há muita coisa a fazer. E a nossa consciência de seres humanos deve nos levar a pensar que precisamos de um mundo melhor e que isso está sempre nas nossas mãos. Como, aliás, o vosso destino está nas vossas mãos. Vocês serão aquilo que quiserem ser, mas tem que partir de vós essa necessidade, essa vontade. E queria chamar uma atenção para todos que certamente conhecem o Cristiano Ronaldo. Eu, entre as coisas interessantes da minha vida, é que tive a ocasião de conhecer quando ele tinha para aí 11 anos e veio para o Sporting. E o que vos posso dizer é que ele chegou tão longe, evidentemente estou a falar da profissão que ele escolheu, é ainda hoje um dos melhores do mundo, porque desde o início também teve sorte. Eu já vos conto porque é que ele teve sorte. Porque desde o princípio ele interiorizou que a base daquilo que ele queria ser só lá chegaria através do trabalho. E ainda hoje ele é dos que mais trabalha nos treinos, etc. Disseram, por exemplo, no Real Madrid, ele chegava a ficar, depois do pessoal sair, dos outros jogadores saírem, 2 horas a treinar sozinho, os pontapé livres, aquelas coisas. Mas o Cristiano Ronaldo chegou a Portugal um pouco ao Sporting. Eu sou do Sporting. Ninguém é perfeito. Chegou ao Sporting com 11 anos. E chegou ao Sporting um pouco por uma casualidade. Porque
tinha sido vendido pelo Sporting a um clube da Madeira, um clube pequeno, nem é o tal que costuma falar Andorinhas, é um outro clube. Tinha sido vendido um outro jogador para lá. O Sporting tinha vendido um jovem também, na altura por 5.000 contos. Ora, esse clube não tinha dinheiro, mas tinha lá o Cristiano Ronaldo. E propôs à direção do Sporting que se podiam saldar a dívida enviando o Cristiano Ronaldo por troca da dívida. No Sporting aquilo deu alguma discussão, porque o diretor financeiro era um tipo das contas, os tipos das contas são sempre assim, e disse ao presidente: epá, eu não sei se vale a pena ficarmos com um puto com esta idade por 5.000 contos. Mas o professor Aurélio Pereira, que era o homem da formação do Sporting, disse: não, nós vamos ficar com ele. Esqueçam a dívida, ele fica cá. E o Cristiano Ronaldo ficou, de facto. Mas num dos primeiros jogos que fez, contra o Odivelas, com aquela idade jovem, caiu em campo. Caiu no campo com um problema gravíssimo de coração, um problema cardíaco gravíssimo, e teve... Para tudo é preciso sorte na vida, e eu desejo que vocês tenham muita sorte também. E o árbitro era um bombeiro com formação como socorrista, e o massagista era também, além disso, tinha formação em questões ligadas a doenças cardíacas. Imediatamente ele foi imobilizado, deram-lhe uma injeção, foi para o hospital, foi operado pelo Dr. Queiroz e Melo, era um problema gravíssimo, e o que é espantoso é que um tipo com este começo tenha durado este tempo e continua ainda no ativo, e não consta que tenha tido mais coisas desta gravidade, nem que tenha tido grandes lesões na sua vida. E pronto, isto é uma história. Falava há pouco da consciência humana. Bem, sabemos que as mentalidades agora são um bocadinho difíceis de mudar, especialmente em relação à ditadura e a como se vivia na ditadura. Há algumas pessoas que ainda mantêm esta mentalidade, que na ditadura é que se vivia bem. Como é que acha que isto ainda é possível acontecer e o que é que acha que é urgente mudar? Bom, é evidente que havia gente que vivia bem na ditadura, por isso é que ela se manteve. Pois. Mas também havia muito mais gente que vivia mal. É verdade. Bom. E, como vos dizia, os capitães de Abril acabam com a ditadura também por razões pessoais. Quer dizer, eles não queriam estar na guerra, eles eram milicianos. Aliás, o regime perdeu-se um pouco por aí, porque precisava de muitos militares e tinha que, como é que se chama isso? Mobilizar para a guerra jovens que eram universitários, alguns já com cursos, outros ainda com os cursos por acabar. E, de certa forma, estes oficiais milicianos são também uma base do próprio movimento das Forças Armadas. Também era... mas estava a falar da ditadura. Eu não sei como é que se pode desejar viver em ditadura. Hoje não consigo perceber. É assim qualquer coisa que... O problema é que às vezes a ditadura está escondida e são pequenos ideais que depois deixamos progredir. Pequenas ações, exatamente, às vezes, que depois levam também a outro tipo de ideais, como falavas, Sofia. Vamos lá ver. Alguém quer viver em ditadura? Aqui. Sinceramente. Quem cala consente, sempre ouvi dizer. Não, mas penso que a sala... Concordo que não. Eu não acredito, porque vocês não imaginam. Primeiro, o que é viver mal.
Quer dizer, as ditaduras têm esse aspecto de controle do pensamento, como se as pessoas não pudessem pensar livremente. É um tipo de Eu manipulação. queria-vos dizer também que antes de 25 de Abril, as professoras, por exemplo, não podiam casar sem autorização do Estado. Que as mulheres não podiam viajar sem autorização dos maridos. E alguma de vocês queria isso? Isto parece uma realidade completamente retrógrada. Eu acho que isto já não passa pela cabeça de ninguém. E o que é facto é que, se calhar, as pessoas que viviam dentro da ditadura nunca pensaram, ok, nós vivemos numa ditadura, porque há uns dias um professor de História cá do colégio dizia-nos que um ditador não se anuncia. Nós temos muitos ditadores no mundo ainda que regem vários países e que um ditador não se anuncia, não chega ao pé do público e diz eu sou ditador, mas é o que ele faz e o que ele promove e o tipo de mentalidade que ele tenta passar à população e à sua nação que acaba por dizer que ele é um ditador. Sim, e às vezes eles até chegam, digamos, são eleitos democraticamente e uma vez instalados no poder... Nunca mais de lá saem. Vocês sabem que o poder corrompe, normalmente. E, digamos, o poder absoluto corrompe absolutamente. E, portanto, eu sempre defendi que é preferível nós vivermos, enfim, num país onde há vários poderes, onde os poderes se confrontam, onde há vários partidos, as ideias se confrontam, onde há uma imprensa livre e uns defendem A e outros defendem B. E o nosso papel é poder ter acesso a tudo isso, digerirmos aquilo que nos mandam, aquilo que nos colocam à frente e depois pensarmos pela nossa própria cabeça. Ter espírito crítico. Acho que desenvolver o espírito crítico. Aliás, o professor Cristina da Silva, que há bocado falava nele, a propósito do próprio livro 7 Cartas a um Jovem Filósofo, na contracapa nós colocámos um textinho dele, que é mais ou menos isto. Ele dizia que não tinha discípulos. E depois acrescentou, se alguns discípulos terei, são aqueles que põem em causa aquilo que eu digo. Portanto, Sim. Então acha que o facto de muitos jovens de hoje em dia não lerem livros e não terem esse hábito é uma ameaça à liberdade e à democracia? Bem, o mundo mudou. A primeira coisa que temos que aceitar é que as novas tecnologias estão aí e já não vão fugir. Sim. Eu tenho um neto informático, engenheiro informático, como tantos jovens, trabalha e vive em Hamburgo, na Alemanha, esteve cá, não conseguiu, embora tenha estado, enfim, numa grande auditora internacional, entendeu que não tinha condições para ficar, depois ele é um tipo um bocado ambicioso, eu até diria pior que ambicioso, não é ambicioso, é um tipo bastante determinado, colocou sempre, diria, metas para a sua própria vida, foi estudando. Aliás, tem uma história também curiosa. Ele foi-me entregue pelo Tribunal de Família e Menores quando ele tinha 2 anos e, portanto, até posso dizer que mais do que neto é filho-neto. E vinha num estado, o meu filho tinha problemas de saúde, a mãe dele não era melhor, então aos 2 anos o tribunal decidiu que nos devia entregar o poder paternal. E pronto, fez terapia comportamental durante 12 anos, depois aos 12 anos disse que já não queria mais. A doutora Teresa Guapo, com quem ele fazia terapia, disse, ok, não queres mais. Quando foi para a escola primária tinha aquela facilidade de poder fazer trabalhos mais simples, etc. Nunca quis sempre tudo igual aos outros.
E depois fez, portanto, normalmente fez o secundário com a normalidade, entrou depois na Universidade Nova, fez Engenharia Informática, depois disso fez mestrado em Engenharia Informática e agora está na Alemanha, trabalha em Hamburgo e está a fazer mestrado em Inteligência Artificial. Portanto, nós não podemos, e aquilo que ele me dizia, e continuar a ter objetivos na vida, não é? Disse, agora estou também numa escola alemã, o ensino na Alemanha é gratuito. Aliás, fiquei impressionado porque parece que os alemães vivem melhores do que nós. Pelo menos é a experiência dele. Mas isto é para vos dizer que toda a gente pode ser tudo aquilo que quiser, desde que tenha objetivos na vida, desde que se bata por eles. E eu acho que isso é absolutamente fundamental. E já não sei, a propósito de... Era que se o facto dos jovens não lerem tanto livros hoje em dia limitava a liberdade e, na medida do que falávamos antes, promove ainda mais a desinformação e... Bom, vamos separar as coisas. Uma coisa são os livros e a leitura, outra coisa são as novas tecnologias. As novas tecnologias podem ser bem ou mal utilizadas, depende de nós. Agora, os livros, como diria o Pacheco Pereira, quem eu também sou amigo e tem lá o nome dele no passeio. Nós temos um passeio na Olmeiro que tem uma série de personalidades e é tudo gente que passou pelo Olmeiro. Toda aquela gente que ali está passou pelo Olmeiro. E o Pacheco Pereira diz, enfim, ele costuma dizer uma coisa com que eu estou totalmente de acordo. As tecnologias está tudo bem, é tudo ótimo, mas eu acho que sem livros não se vai longe. Eu penso que os livros que são, como diria como diz o Federico Garcia Lorca, para mim é um dos grandes nomes da literatura mundial do século XX e que foi fuzilado na altura, no início da Guerra Civil Espanhola. Federico Garcia Lorca escreveu um texto muito bonito, além de ser um dos grandes dramaturgos contemporâneos, e escreveu um texto muito bonito quando inauguraram a biblioteca com o seu nome na sua aldeia natal. Ele faz um discurso em setembro de 1971, cujo título é Dime quem és e te direi quem eras. Diz-me o que lês e eu dir-te-ei quem és. E nesse livro o Federico Garcia Lorca defende que o livro é a mais bela conquista da civilização. E porquê? Porque é quando se democratiza a possibilidade do conhecimento. Até ali, evidentemente, que já havia os códices, já havia... Nós, aliás, somos muito eurocêntricos, porque na China, por exemplo, já havia caracteres móveis 2000 anos antes de Cristo. Nós referimos-nos ao começo da imprensa no século XVI, não é? Com o Gutenberg. E, portanto, eu acho que o lema, o nosso lema devia ser cultura, porque uma pessoa com cultura defende-se melhor dos perigos que rodeiam. O mundo não é fácil. Aliás, viver é um exercício muito difícil. E, portanto, o que temos que fazer é sempre procurar o caminho, procurar um caminho. O nosso caminho. O caminho de cada um. O caminho de cada um é diferente do caminho do vizinho, do outro, do que está ao lado. São sempre propósitos diferentes. São sempre...
Então, e em jeito para terminarmos, qual é que era assim o conselho que gostaria que a geração que não vivenciou o antes do 25 de Abril, ou seja, o que é que gostaria de lhes dizer sobre a importância de preservar a liberdade de expressão e a nossa própria liberdade? Bem, eu nunca gostei muito de dar conselhos. Agora vai ter de ser. Gosto de dar a minha opinião sobretudo quando me pedem. Aquilo que eu gostava de dizer é assim, eu não acredito que haja um grande recuo na liberdade. Acredito que vai ser fácil, que não vai ser fácil, que hão de aparecer por aí, enfim, umas falinhas mansas com ares de sereia, a dizer coisas magníficas, a prometer o céu e a terra, mas que isso nunca vai acontecer. Aliás, havia um jovem que me escreveu uma vez de França, uma frase muito interessante, dizia: nunca nada te vai ser oferecido numa bandeja de prata. Tens de ser tu a conquistar tudo aquilo que quiseres ser. E, portanto, esse é o conselho que vos deixo. Não acredito que o mundo, ou melhor, que o país possa viver sem liberdade. Acho que há demasiadas pessoas que não vão deixar. Esperemos que não. Acho que não é fácil voltar atrás, por mais que o facto de haver opiniões diferentes, controvérsias, isso tudo faz parte. Acho que é normal. A única coisa que acho que é importante para cada um de nós é pensar pela própria cabeça, extrair as suas próprias conclusões e de tudo o que lhe acontecer na vida extrair o melhor. Toda a gente vai cometer erros, todos cometemos erros. Eu, aliás, se vos contasse, teria assim talvez o livro maior que eu escrevi era o livro dos meus erros. Portanto, erros haverá sempre. A realidade também nunca é retilínea. Nós aprendemos com os erros. Eu, aliás, editei um livro de um homem do teatro chamado Adolfo Kutkin, argentino, que nesse textinho dizia: eu reivindico o direito ao erro. Reivindicar o direito ao erro é assim, eu erro porque sem errar eu não aprendo. E, portanto, o que eu acho é que devemos aprender com os nossos erros e, enfim, batam-se sempre por um 25 de Abril que vos traga e nos traga a liberdade a todos. E um mundo melhor para todos também. E para todos o melhor possível, bom estudo, bom trabalho, que sem trabalho não vão longe. Obrigado. Sr. José, muito obrigada, em nome de toda a equipa, pelo conhecimento que nos trouxe hoje, e acho que ninguém sai daqui da mesma forma que chegou, porque realmente trouxe-nos histórias e trouxe-nos, acima de tudo, a necessidade de pensar sobre o que é a nossa vida e o que é que nós realmente queremos fazer. Por isso temos todos a agradecer-lhe. Eu é que agradeço esta possibilidade de ter estado aqui convosco, gostei muito e pronto, sejam felizes. E agora gostávamos de perguntar, há alguma pergunta da plateia que gostavam de perguntar a este senhor? Não tenham vergonha. Podem falar. Não podem falar todos ao mesmo tempo. O 25 de Abril fez-se para isso. Quem é o primeiro corajoso? Também é para os professores. O que é que mais vos interessou de ouvir e gostavam de saber um pouco mais? Se alguém quer saber como é que era a vida durante a ditadura, alguns pormenores que às vezes não se ouvem nas redes sociais ou quando estudamos,
Eu queria fazer aqui uma pergunta. Quando falou que escondia os livros e foi um tempo difícil, eu queria perguntar como é que o fazia, como é que foi essa experiência de... Se foi quando a polícia vinha, tinha de... Bom, como sabem, havia apreensão de livros. Não havia censura aos livros, ao contrário do que se costuma dizer. Os livros não era obrigatório levar os livros à censura. Mas havia as consequências da edição dos livros, que era a apreensão dos livros. Nós tivemos uma longa experiência nessa matéria. Da livraria levaram várias vezes. Havia 2 tipos de apreensão de livros. Aquilo que o professor Fernando Rosas, falando de Olmeiro, definiu como a tentativa de acabar com a livraria, quando havia apreensões com mais de 3.000 livros, por exemplo, quando entravam pela livraria 10 PIDs e colocavam de parte em caixotes tudo aquilo que iam levar e depois também me levavam a mim para completar. Esse era um tipo de apreensão. Este tipo de apreensão, ao contrário do que se pode pensar, não tinha autos de apreensão. Com o regime de Marcelo Caetano, quando Marcelo Caetano substituiu o Salazar, depois dele ter caído da cadeira, houve uma espécie de tentativa de legalizar este tipo de coisas, ou melhor, dar-lhe um ar de maior legalidade, que era apresentarem-se dentro da livraria com autos de apreensão e com os títulos em concreto que iam à procura. Portanto, essa parte era relativamente rápida. Nós, como toda a gente na vida, às vezes temos que nos defender, não é? Para sobreviver. E então, para conseguirmos, apesar de tudo, ter livros, dado que a PIDE ainda por cima andava pelas livrarias de Lisboa a perguntar pelos livros de Olmeiro e depois todas as livrarias perguntavam para lá, perguntar por se tínhamos os livros que a PIDE tinha perguntado, tinha ido questioná-los. Nós encontrávamos formas engraçadas, que era ir separando os livros, ir escondendo os livros. Tínhamos uns aquecimentos a gás grande, daqueles que acho que já nem existem, daqueles que levavam botijas de gás grande, e esses eram ótimos para esconder livros. Mas também, como tínhamos ao lado da livraria um pequeno escritório e armazém, criámos uma estante falsa, com uma porta falsa, e atrás tínhamos os livros. Aí a PIDE nunca entrou. Aliás, até deu para esconder livros de outros livreiros, porque, por exemplo, nós tínhamos muito boas relações com a maior parte das livrarias de Lisboa e do país, e no caso, por exemplo, da Cooperativa Universitária Livrelco, que era a maior cooperativa livreira de Lisboa, aliás, estava perto da cidade universitária, nós passámos não só a guardar os livros deles, como a importar os livros para eles também. Porque a certa altura arranjámos também uma forma engraçada. Aparece lá um tipo que era dos Correios a propor-se entregar-nos os livros com alguma garantia de que a PIDE não viesse apreendê-los. E, em contrapartida, propôs-nos uma avença. Então, lá passámos a pagar uma avença, um tipo dos Correios, para termos os livros. Por acaso, algumas vezes a PIDE, ou ele se enganou, ou a PIDE foi mais esperta, e às vezes apareceu a PIDE atrás da carrinha dos Correios para levar os livros todos. Mas pronto, eram outra formas realidade de sobrevivência. Sim. Acima de tudo. E não tinha receio, por exemplo, de quando entrava alguém pela sua livraria adentro e se calhar se comentasse alguma coisa que fosse da PIDE ou algo do género? Eu até vos vou contar uma história engraçada. Já agora, eu disse que era sobretudo contador de história.
Eu com a PIDE tenho algumas histórias engraçadas. Não tanto aquelas de ter estado lá na António Maria Cardoso, mas mais as que aconteceram na livraria. Havia um PIDE que morava perto da Lumeiro, relativamente perto da Lumeiro. E esse PIDE, um dia, chamou-me à parte para me dizer: tenha cuidado, porque há vizinhos vossos a telefonar para a PIDE a dizer os livros que estão na montra. Portanto, até nisto podem ver que nós tivemos sorte. Mas já agora conto-vos uma história engraçada também. Disse-vos que, além do Lumeiro, eu estive ligado a outros projetos editoriais, um deles o tal da ITAU, Instituto Técnico de Alimentação Humana. Fui fazer o departamento editorial, na altura, e eles eram, sobretudo, uma empresa que fornecia refeições a universidades, a escolas, coisas dessas. E ele convenceu-me um dia: pá, tu vens para cá e fazemos aí umas edições, umas coisas. O meu primeiro livro lá foi um livrinho com desenhos de crianças, 7, 8, 9 anos, que se chamava A Criança e a Vida, de uma professora chamada Maria Rosa Colasso, também infelizmente já desaparecida. E desse livrinho eu extraí um póster. Depois, eu sempre gostei, para além dos livros, de fazer cartazes e pósteres, porque acho que é uma mensagem que é mais rápida do que os livros e o pessoal não escapa, porque tem aquilo à frente. E esse póster era um póster muito engraçado, que tinha... Era um poema do livro de um jovem que tinha 9 anos, que eu depois, na 40ª edição do livro, conheci já com 40. E o póster era um póster, um verso muito simples, um poema muito simples, que tinha um casal de namorados abraçado no campo, e o poema era: o amor é um pássaro verde num campo azul no alto da madrugada. Bom, este póster foi apreendido pela PIDE. E a história engraçada é a seguinte: um dia depois da apreensão, o PIDE, que tinha estado na livraria, aparece novamente na livraria com uma senhora e diz-me assim: eu estive cá ontem em serviço a apreender aquele póster e sabe, eu gostava de o oferecer à minha namorada. De modo que lá lhe vendi o póster. Mas qual acha que foi a necessidade da PIDE de apreender esse póster? Eu sobre o que eles pensam não sei nada. Aliás, quando me prenderam, quando me levaram, supostamente eu não sabia quando se ia ficar, se não ia ficar, mas é um interrogatório quando já agora uma medalha que eu tenho é que fui o único editor processado antes de 25 de Abril e depois de 25 de Abril. Portanto, como veem, o poder não quer nada comigo. Mas esta primeira ida é por causa de um livro que se chamava Portugal sem Salazar, escrito por pessoas certamente perigosas esquerdistas. Vocês talvez tenham ouvido falar no nome de um ou de outro. Um foi ministro do governo socialista, o Medeiros Ferreira, foi ministro dos Negócios Estrangeiros. O outro, o Mário Mesquita, foi diretor da Escola de Comunicação Social em Lisboa. Enfim, eram assim pessoas destas, tão esquerdistas que não imagina, tão revolucionários, e o livro foi proibido. O livro foi proibido e o PIDE, a certa altura, dizia-me que, para lhes responder à história, o PIDE dizia-me que o livro pretendia contribuir para o desmembramento da mãe pátria. E eu disse-lhe: credo. E depois disse-me assim: mas você não leu o livro? Não, eu li li até mais do que uma vez, porque normalmente, quando nos propõem livros, nós temos que ler, e depois, quando o livro vai para a gráfica, normalmente também é de bom tom que a gente veja como é que está o livro, etc. E ele diz-me assim:
mas você... então não pensamos da mesma maneira. Eu disse que não, claro, então você é PIDE. Como é que podíamos pensar da mesma maneira? E pronto, foi... e queria que eu lesse novamente lá, disse, agora vai lê-lo e depois eu já vejo se decido se você sai ou fica. E pronto, foi... Graças a ler o livro. Em razões que se calhar nem tinham cabimento, era só pelo... Bom, era pelo sim, pelo não. Se eu vos disser que apreenderam na livraria um livro com o título Manual de Botão Armado, já podem ver, como é que se fazia assim. O botão estava armado. Ok, acho que temos a nossa conversa aqui terminada. Muito obrigada. Nós queríamos também terminar com 2 poemas. Temos ali uma pergunta. Temos ali uma pergunta ainda antes. Diz. Consegues falar? Estão ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim. Não me parece aqui. Bom dia. Era para saber se você podia falar mais sobre como foi o dia mesmo, 25 de abril. Qual era a sensação de estar ali ao meio do povo? O que passava na sua cabeça? O que mais prevaleceu naquele dia? E se teve algo naquele dia que te marcou mais? Quando você pensa naquele dia, o que vem à sua cabeça? Bom, eu acho que o 25 de abril foi um dos grandes dias da minha vida, obviamente. Acontece uma história curiosa. Na véspera, estava lá com o Zeca Afonso, estávamos a falar, enfim, do regime, etc. E a certa altura telefona-me um amigo, que era professor no ISE, a falar de... Aliás, uma semana antes eu tinha estado num colóquio no Clube Militar Naval com militares também, a falar do 25 de Abril, a falar da situação política que havia em Portugal, da história dos livros, das apreensões, etc. Mas nesse dia telefonou-me um amigo do ISE que me ligou agora a recordar o que é que eu lhe disse nesse dia. E nessa véspera do 25 de Abril estávamos a falar da situação política, das dificuldades, dos problemas e tal, e eu respondi-lhe que o regime ia durar mais de 300 anos. Isto na véspera. Portanto, já pode ver que... Não estava à espera. São daquelas coisas que mudam completamente as nossas vidas. Evidentemente, nunca mais houve livros apreendidos na livraria. É uma coisa boa. Já os pôde tirar daquela estante. Já desapareceu bastante. Já não era preciso. Mas é uma mudança enorme. Viver num regime em que nós não sabemos. É que às vezes até estamos no café ou estamos a conversar e não sabemos se o fulano está ao lado, o que é que ele está a pensar ou o que é que ele está a ouvir, etc. Portanto, ainda por cima, com a circunstância de estar com o Zeca Afonso, que é uma das pessoas que eu mais respeito, é um dos nossos grandes músicos, é também um dos nossos grandes poetas, e era de facto como pessoa um tipo extraordinário. Portanto, para mim foi enfim... Ficou marcado. O 25 de Abril é difícil explicá-lo para quem o não viveu. É uma mudança absoluta. E depois veio o 1º de Maio. Aquilo é quase uma bebedeira coletiva. É uma mudança terrível, enorme nas nossas vidas. Sem sombra de Portanto, foi um dos dias mais importantes da minha vida, tal e qual como quando nasceram os meus filhos, os meus netos, tudo isso. De forma a acabarmos em beleza, vamos agora ouvir os poemas de 2 alunos que nos vão presentear com os seus pensamentos. Lá está, porque têm a liberdade de expressão. Então, olá, Dani. Venho com um poema da minha autoria, intitulado
comportar como uma mulher. Uma mulher determinada, uma mulher comportada, uma mulher calada. Um dia pediram para ser uma mulher. Como assim uma mulher? Não posso ser ouvida, não posso ser desleixada, não posso ser livre, não posso ser eu. Não posso ter comportamentos de homem, não posso ser curiosa, não posso ficar com quem eu quiser. E todos com a mesma justificação, porque sou apenas uma mulher. Eu sou apenas uma mulher. Oh, tu, homem, tens medo. Medo de mulheres fortes, mulheres empoderadas, mulheres com voz. E depois chamam-te incapaz. Dizem que merecem respeito. Respeito. Não posso sair de casa sem ouvir um assobio a passar. Não posso beijar muitas bocas porque senão sou vulgar. Mas eu não tenho medo. Eu sei bem o que sou. O que somos. Somos mulheres. No bom sentido. Com o nosso valor e o nosso próprio amor. Obrigada. Olá, bom dia. Eu sou o Gonçalo e vim declamar também o meu poema inédito, intitulado Cravo Escarlate. Cravo, escarlate, murcho. Sob o sol do dia, só vês um teto, e entre 4 paredes ainda te vês repleto. Isolas-te sozinho, careces de carinho. És seduzido por esse pervertido que sente prazer em te ver ferido, perdido, iludido. Mas não é só desistir, ser ou existir. Da prisão à morte, chega, basta, ser forte. Mete a máscara e deseja sorte. Prepara-te e arranja alguém que tenha um coração. Mas eu sou só mais um ser. Para ele, não. Amanhã já me vou esquecer. Calar-me e lhe obedecer. Ele só me quer proteger. Não me deixa nem um segundo. Cravo escarlate imundo. A quem tu queres mentir? Sentimento pouco e muito profundo te deixa um enorme pesar. Deixaste-te persuadir, sem nada em troca pedir. Sentes tudo a contrair, a tua liberdade cada vez mais a reduzir. Já só te resta aceitar. Já só te resta mudar. Sair, voar. Ele procurou, arriscou, decidiu e seguiu a sua vida, aquela desconhecida e prometida. Aceitou a luz que seduz os limites e rompe as grades. E não. Foste consumido pelas saudades, daquela descontração ou despreocupação, nesta nova relação que tanto arde, mas pouco solta. E quando dás conta, já é tarde. Obrigado. Sem sombra de dúvida, uma das melhores formas para acabar este podcast. Muito obrigada a todos que assistiram. Muito obrigado, Sr. José, por estar aqui connosco a partilhar o seu conhecimento. Desculpe. E vemo-nos no próximo episódio, em maio, que será o penúltimo episódio do nosso podcast. Até lá!